Hoje vamos falar sobre os tipos de discurso que o redator pode lançar mão para tornar seu texto mais interessante. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. Para iniciarmos esse assunto, vamos citar alguns exemplos que eu peço que vocês prestem bem atenção. Auxêncio perguntou à sua filha: onde você esteve? Segundo exemplo, Auxêncio perguntou à sua filha onde ela estivera. Terceiro exemplo, Auxêncio estava aguardando sua filha há algumas horas. Até quando essa menina vai me dar trabalho? Ele sofria com o receio de que acontecesse algo com ela. Daqui a pouco eu é que vou ter problemas. Vejam que há uma diferença grande entre o primeiro exemplo e o segundo exemplo. O primeiro exemplo é discurso direto, em que a fala da personagem é colocada diretamente como ela falaria. O segundo exemplo é o discurso indireto, porque o narrador diz o que a personagem está dizendo. Então há essa transformação. Agora vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, não sei se vocês perceberam, os discursos se misturam. Existe tanto o indireto quanto o direto. Tudo misturado sem nenhuma notação que identifique um ou outro. Por isso que esse terceiro exemplo é um exemplo de discurso indireto livre. Vocês acharam confuso essa história de discurso direto, discurso indireto livre? Não se preocupe. Vamos pegar agora cada tipo e vamos caracterizá-los e dar mais um exemplo para que vocês fiquem mais confortáveis e entendam melhor. Vamos lá. Discurso direto. O discurso direto tem como característica básica o fato de a fala da personagem ser transcrita exatamente como ela fala, sem ser reportada pelo narrador. Para construir esse tipo de discurso, a fala do narrador para introduzir a fala da personagem é finalizada com 2 pontos. Da personagem é iniciada com um travessão para marcar que é a fala dela. O narrador, na introdução dessa fala, ele usa verbos declarativos, do tipo disse, respondeu, indagou, perguntou, ponderou. Além disso, a fala da personagem é sempre na primeira pessoa, ou eu ou nós. Muito bem, vamos ver um exemplo agora. Ermengarda declarou: não quero mais ser vista como boazinha. O narrador introduz a fala, Ermengarda declarou. Veja que no exemplo aí tem os 2 pontos, o verbo declarou, que é um verbo declarativo, a fala da personagem iniciada com travessão, e aí vem a fala, no caso, primeira pessoa do singular, não quero mais ser boazinha, ser vista como boazinha. Entenderam como é o discurso direto? Vamos agora para o discurso indireto. O discurso indireto tem como característica básica o fato de o que a personagem disse ser relatada pelo narrador. As características do discurso indireto. O narrador introduz a fala com um verbo declarativo, mas dessa vez não há 2 pontos, é tudo na mesma frase, e o narrador vai, a partir do verbo declarativo, colocar uma conjunção para marcar a mudança da fala dele para a fala da personagem. Os verbos estarão sempre na terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Muito bem, vamos ver o exemplo. Ermengarda declarou que não queria ser mais vista como boazinha. O narrador inicia dizendo Ermengarda declarou, e aí vem a conjunção que, para mudar a fala e marcar o que a personagem disse. Não queria ser mais vista como boazinha. Perceberam as características todas do discurso indireto? Verbo na terceira pessoa, toda a estrutura é construída numa frase só, não há mudança de linha, nem indicação de travessão. Muito bem, vamos agora para o discurso indireto livre. Ele se caracteriza, de modo geral, por uma forma dinâmica de apresentar as falas. Ora a fala do narrador, ora a fala da personagem. Essas mudanças
não são marcadas. Apenas a leitura é que vai mostrar que houve uma mudança de narrador para personagem. Vamos ao exemplo. Mais um exemplo. Pancrácio ficou entusiasmado com a possibilidade de conhecer Paris. Meu Deus, será que conseguirei realizar meu sonho? Quando o agente de viagem apresentou-lhe os custos, ele ficou preocupado. Não sei se terei tanto dinheiro. Perceberam? O narrador começa a falar sobre o sentimento do Pancrácio. De repente, aparece uma fala do Pancrácio no meio do caminho, falando, meu Deus, será que vou realizar meu sonho? Aí o narrador retoma a narração e em seguida a voz de Pancrácio também aparece novamente. A construção é de uma forma dinâmica. Esse tipo de discurso é muito utilizado mais modernamente, justamente para dar essa dinâmica ao texto. Ora o narrador está falando, ora a fala da personagem é introduzida sem nenhuma marcação no texto. Na passagem do discurso direto para o discurso indireto, ocorrem algumas transformações na estrutura do discurso. Vamos lá, para fixar melhor. Discurso direto. Eu comecei meu curso de culinária ontem. Discurso indireto. Ele disse que começara seu curso de culinária no dia anterior. Veja só, no discurso direto, o verbo está no pretérito perfeito, comecei. No discurso indireto, ele passa para o pretérito mais que perfeito, que começara. No discurso direto, diz que o curso de culinária ontem. No discurso indireto, fala no dia anterior, porque essa estrutura aqui não caberia o adjunto adverbial ontem, precisa ser mudado para esse outro adjunto que explica melhor essa questão dos tempos passados. Outro exemplo, nós retornaremos amanhã. Eles disseram que retornariam no dia seguinte. No discurso direto, nós retornaremos amanhã. Verbo no futuro, retornaremos amanhã. Ok? No discurso, quando passa para o discurso indireto, eles disseram que retornariam no dia seguinte. Então o verbo da fala da personagem que estava no futuro do presente passa para o futuro do pretérito. E o adjunto amanhã passa para no dia seguinte. Hoje vimos os tipos de discurso que podem ser utilizados pelo redator para tornar o seu texto mais interessante. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no nosso canal. Bons textos!